No poder regulamentar, a gente vai perceber, para a questão de prova, a gente tem que perceber duas coisas do artigo 84 da Constituição. É o seguinte, o presidente da República, o artigo 84 diz que compete privativamente ao presidente da República. Se liga, o presidente ele não vai legislar, ele vai criar alguns decretos, a gente vai entender quais. Ó, compete privativamente ao presidente da República. Entenda que ele não está legislando, ele vai criar alguns decretos. Vou mostrar aqui a vocês. Compete ao presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Quando diz aqui, ó, para sua fiel execução, a fiel execução de quê? Da lei. Então, cabe ao presidente da República, compete privativamente ao presidente da República, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Beleza. Bem como expedir o quê? Decretos e regulamentos para a sua fiel execução, para a fiel execução da lei. Então, o presidente aqui, ele não está legislando. Ou o presidente, ou quem for fazer as vezes disso aqui. Não está legislando. Ele está criando decretos para a fiel execução da lei, ou ele está criando regulamentos para a fiel execução da lei. Beleza? Entendido? É necessário só entender isso. Só entender isso. No inciso 6, ele vai dizer o seguinte, ó. Ainda o caput é o mesmo, né? Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre. Então, o presidente, ele pode dispor, ou seja, falar mediante um decreto sobre o quê? Duas coisas. Primeiro, o que é que ele pode falar? O que é que ele pode falar? O que é que ele pode dispor no decreto? Ó, dispor mediante decreto. Dispor mediante decreto sobre. Letra A. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos. Por quê? Como é que um órgão público é criado? Através de lei. Então, se o presidente fizer algum decreto que venha a criar ou que venha a extinguir algum órgão público, ele vai estar o quê? Ele vai estar legislando. Então, isso aí não pode, certo? Então, não pode implicar aumento de despesa nem criação disso aí. Por quê? Se implicar aumento de despesa, tem que ser o quê? Lei. Se criar, quem é que cria o órgão público? A lei. Então, é a lei que cria, ela também extingue. Então, o decreto dele pode organizar o funcionamento da administração federal quando não implicar nem aumento de despesa nem criação de órgão ou extinção de órgão. Letra B. O presidente pode dispor mediante decreto. Ó, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, tem um cargo público que está vago. O presidente pode extinguir esse cargo público quando ele estiver vago? Pode. Mediante o quê? Mediante decreto. Uma coisa interessante também a gente analisar é que esse inciso 6, o presidente tanto pode fazer que para que eu quero que você entenda isso? O inciso 4 e o inciso 6 do 84, ele vai caber exatamente dentro desse poder regulamentar. Então, é a administração pública que está regulamentando a atividade do dia a dia dos administrados. Deu para entender? Deu para entender? Ó, o inciso 4 e o inciso 6 do 84 é exatamente mostrando que a administração pública ela não está o poder executivo ele não está legislando, ele não está criando lei, ele está apenas organizando. Perceba aqui, ó, aqui ele está organizando, aqui ele está organizando, no 4 ele está organizando. Então, é apenas uma tentativa de organizar a administração pública como toda. Deu para entender? Fui claro? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Liga aí, por favor. No poder regulamentar, você tem que entender o seguinte. Uma coisa que é muito importante. O poder regulamentar não inova nem contraria a lei. A lei tem sempre que ser atendida. Princípio de quê? Da legalidade, né? Princípio da legalidade.
Ok? Pronto. A gente dá uma pausa aqui, o pessoal do online dá uma pausa, vai voltar com o poder hierárquico, beleza? Vamos lá. Pronto, galera, vamos lá. Voltando aqui à explicação inicial, só recapitulando, falamos sobre poder administrativo, poder dever do Estado. Quando esse poder ele excede, acontece abuso de autoridade. O abuso de autoridade é o gênero dividido em duas espécies, excesso de poder e desvio de poder ou desvio de finalidade. Falamos do poder vinculado, que não abre brechas ou limites ou liberdades para o administrador escolher alguma coisa. O poder discricionário, por sua vez, abre alguma liberdade. Essa liberdade não é absoluta, obviamente, é uma liberdade mitigada. Por quê? Porque essa liberdade está dentro dos limites da própria lei, certo? Percebemos que o poder discricionário, a liberdade é no requisito motivo e no requisito objeto. Poder regulamentar, quando o poder executivo ele formula alguns regulamentos para que haja uma fiel execução da lei feita pelo poder executivo. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos recomeçar poder hierárquico. Vou precisar aqui da atenção de todos. Vamos aprender esse negócio. Vai ser bom e vamos aprender porque isso cai na prova, certo? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui sobre... Não. Poder discricionário já fizemos. Então, beleza. Poder hierárquico. O poder hierárquico, quando você escutar poder hierárquico, a questão, olha para cá. A questão, ela sempre vai tentar confundir você, confundir o aluno, confundir o cara que está fazendo a prova. Ele vai trazer poder hierárquico confundindo com poder disciplinar. Então, o poder disciplinar, eu vou explicar os dois concomitantes. O poder disciplinar, ele está na ideia de aplicar sanções. Já o poder hierárquico, ele está na ideia de delegar e avocar competências, certo? O poder hierárquico é a ideia de emitir ordens, é a ideia de fiscalizar. Fiscalizar quem? É o seguinte, a administração pública, ela vai ter, vamos imaginar, aqui eu tenho um órgão da administração pública e subordinado a ele eu vou ter outro órgão subordinado a ele. O que é que acontece? No poder hierárquico, o administrador, ele pode, aqui é o chefe, e aqui é o subordinado. Então, o chefe, ele pode tanto delegar competência para seu subordinado, como ele pode avocar competência desse cara aqui. Avocar competência é avocar qualquer coisa que esse cara esteja fazendo. Por exemplo, vamos imaginar que esse cara aqui é o chefe de um departamento de determinado órgão e ele tem vários subordinados. Então, qual é o papel dele? Dentro do poder hierárquico, o papel dele é delegar competências aos seus subordinados ou avocar para si a competência desses caras ou o que esses caras estão fazendo. Esses caras aqui, os seus subordinados, certo? Deu para entender? Simples. Dentro do poder hierárquico, ele dá à administração esse poder de emitir ordens, de fiscalizar, certo? Como é que se comporta esse poder hierárquico? Vai ter uma hierarquia horizontal e uma hierarquia vertical. O que seria uma hierarquia horizontal? Uma hierarquia horizontal é como se for quando um ministério, vamos imaginar um ministério e outro ministério. Um ministério, ele pega e delega algumas competências a esse outro ministério. Então, nenhum dos dois é subordinado um ao outro. Eles são subordinados a quem? Se é ministério, eles são subordinados ao presidente. Né? Se é um ministério, eles são subordinados ao presidente. Mas um não é subordinado ao outro. Então, esse ministério aqui, ele delega competência a esse outro ministério. Um exemplo simples que eu estou dando. Qualquer delegação de competência aí. Então, essa delegação de competência, ela é atributo do poder hierárquico. E essa hierarquia aqui é uma hierarquia horizontal. Diferente de uma hierarquia vertical. Como seria uma hierarquia vertical? É lógico que é o contrário disso aqui. Imagina, o Ministério agora, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que foi criado e colocou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal dentro desse ministério. Então, eu vou ter aqui o Departamento da Polícia Federal e eu vou ter aqui o Departamento da Polícia Rodoviária Federal.
Então, quando o ministro Raul Jungmann, ele delega atribuições ao delegado-geral ou ao diretor-geral da PRF, quando ele delega atribuições a esses caras, o que é que está acontecendo? Está acontecendo hierarquia vertical. Por quê? Porque tanto o diretor-geral da Polícia Federal como o delegado-geral, como o diretor-geral da PRF, eles estão subordinados, automaticamente eles estão subordinados ao ministro Raul Jungmann. Deu para entender? Então, essa relação aqui de delegação é uma relação de hierarquia vertical. Simples, né? Nada de novidade, nada de coisa de outro mundo. Então, no poder hierárquico, eu vou ter delegação e avocação. Delegação é quando o superior olha para o subordinado e diz, ó, eu estou te dando essa função, estou delegando essa função a você. E a avocação é quando o superior pega para ele o que o subordinado faz. Vou dar um exemplo. Imagina o Detran e o Denatran, por exemplo. O Detran e o Denatran. Quem é que faz a nossa habilitação, por exemplo? É o Denatran. O Denatran, como ele é um órgão de abrangência nacional, como ele é o órgão executivo máximo de trânsito da União, seria muito difícil ele fazer a prova da habilitação, fazer a prova prática, a prova teórica, seria muito difícil. Então ele faz o quê? Ele delega ao Detran de cada estado. Deu para entender? O que é isso? Poder hierárquico. Ele delegou ao Detran, ó, Detran, eu estou delegando a você, você faça o negócio direitinho. Aí vamos dizer que a galera do Detran de tal estado está fazendo muita merda, não sei o quê, está deitando e enrolando, informações aí que a galera está fazendo coisas erradas. O que é que acontece? O Denatran pode fazer o quê? Avocar aquela competência, ou aquela que ele deu anteriormente, ou que a lei deu ao Detran, ele pode avocar. Por quê? Porque na hierarquia o Denatran está acima do Detran. Deu para entender? Ok? Show de bola. Então, poder hierárquico, delegação, avocação. Tem hierarquia horizontal ou vertical. Diferente do poder disciplinar. Por quê? O poder disciplinar é quando acontece alguma coisa e a administração pública ela vai apurar isso que aconteceu e aplicar uma possível sanção, uma possível pena, uma possível penalidade a quem? Ao servidor público. Beleza? Então, poder hierárquico é diferente de poder disciplinar. Eu acho que tem uma questão aqui na nossa... Deixa eu ver. Tem. Vamos para a questão. Eu quero que você pegue aí, pessoal do online também, pega aí a questão 3514. Esse é o código da questão. Se eu não me engano, o número da questão está numa folha de vocês e a questão está em outra folha. Estou certo disso? Beleza, show de bola. Então, a questão fala de poder hierárquico. Vamos falar um pouquinho sobre o poder hierárquico. Antes disso, eu queria dizer a vocês que o seguinte. Existe uma lei, que é a Lei 9784, ela fala um pouco sobre essa ideia de delegação de competência, certo? A lei, pessoal do online, a lei que eu quero é a Lei 9784, dá uma pausa aí, abre a lei em outra aba aí da internet e vai no artigo 12. O artigo 12 da Lei 9784, ela diz o seguinte, ó, vê que massa, um órgão administrativo e seu titular poderão, então isso aqui é uma discricionariedade, ó, poderão, se não houver impedimento legal, se não houver uma lei impedindo, então, o órgão ou seu titular poderá, se não houver uma lei impedindo, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão da circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, pô, isso aqui é muito massa, velho. Isso aqui é muito massa.
Por quê? Porque se cai na prova de vocês, direito administrativo, e cai a 9784, o cara que fizer a questão massa, ele vai perguntar isso aqui. Ele vai perguntar se o titular, ou o órgão ou o titular, se o cara pode, se não houver um impedimento legal, de delegar parte da sua competência a quem? A outro órgão subordinado ou não subordinado. Isso aqui é que é massa. Eu acho muito do caralho isso aqui. Porque, vê, ó, não precisa haver hierarquia, subordinação hierárquica entre os órgãos. Então, vê, vamos dar um exemplo. Imagina, dá um exemplo bem doido assim, para você botar na cabeça. Imagina que eu tenho um ministério, o Ministério da Educação. Ministério da Educação. E tem uma secretaria. Criar esses exemplos doidos assim na hora é foda. Mas vamos imaginar que existe a Secretaria da Cultura. Boa. Da Cultura no Estado. No Estado. Então, vê, o Ministério da Educação é órgão do Poder Executivo Federal e aqui a Secretaria é órgão do Poder Executivo Estadual. Beleza? Aí vamos dizer que o Ministério da Educação olha para a Secretaria e ele percebe que ele pode delegar alguma coisa que não vem na minha cabeça agora, para exemplificar. Ele pode delegar alguma coisa o quê? Que a lei não impede dele delegar. Então, a lei autoriza ele, Ministério da Educação, delegar alguma coisa para quem? Até para quem não é subordinado hierarquicamente dele. Deu para entender? Deu para entender? Então, o órgão ou seu titular poderão, se não houver impedimento de lei, delegar parte de sua competência. Por que parte de sua competência? Porque se ele delegar tudo, ele vai sumir. Né? Ele vai sumir. Pode delegar parte de sua competência a outro órgão ou titulares, ainda que este nem seja hierarquicamente subordinado a ele. Quando for conveniente, em razão. Porque o Ministério da Educação olhou e disse, caramba, eu posso usar a Secretaria de Cultura lá de Alagoas para atingir o povo do sertão da Alagoano. Então, ele percebeu que é mais conveniente. Por quê? Questão de território, questão de especialidade. Deu para entender essa ideia? É isso. Então, se liga nisso aí. E o artigo 13 da mesma lei, 9784, ele diz que não pode ser objeto de delegação. Não pode delegar. A edição de atos de caráter normativo, não pode delegar. A decisão de recursos administrativos não pode delegar. Não pode delegar a decisão de recursos administrativos. Se é um recurso administrativo, eu não vou delegar a competência para analisar aquele recurso. É uma questão até lógica. E não pode delegar também as matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade. Por quê? Porque, cara, se é de competência exclusiva, como é que ele vai delegar? Não tem condições. Certo? Então, questão de prova, isso aqui, pô, muito massa. Isso aqui é uma questão de prova que se o cara quiser mesmo colocar... Não é para botar para lascar no candidato, não. É o cara que está mais preparado, pô. Vai saber disso aqui. Vai ter mais noção, beleza? Então, vamos para a questão da gente aí, do material. A questão que eu falei aí. Diz assim, ó. O poder hierárquico, estamos falando de poder hierárquico, beleza? O poder hierárquico na administração pública confere à administração capacidade para se auto-organizar, distribuir as funções dos seus órgãos. Vamos lá. O poder hierárquico, ele distribui as funções, por quê? Porque ele delega ou avoca. Então, até aí está certo. O poder hierárquico da administração pública confere à administração capacidade para se auto-organizar, distribuindo as funções de seus órgãos. Beleza. No entanto, não se reconhece a existência de hierarquia entre os servidores admitidos por concurso público, pois tal situação representaria uma afronta ao princípio da isonomia. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque vocês que vão ser servidores públicos, nós servidores públicos, o que acontece? Nós estamos automaticamente engajados nesse poder hierárquico da administração pública. Por quê? Porque, cara, na administração pública, todo mundo tem um chefe, velho. Todo mundo tem um chefe. O seu chefe vai ter um chefe, tá ligado? Então, todo mundo tem um chefe. Se todo mundo tem um chefe, então vai haver poder hierárquico. Por quê? Porque o chefe vai delegar alguma competência ao seu subordinado. Beleza? Por exemplo, aqui, no meu exemplo aqui, o delegado da Polícia Federal. O cara manda...
vamos dizer, o agente da Polícia Federal, quem é o chefe dele? O delegado. Quem é o chefe do delegado da Polícia Federal? O superintendente do Estado. Quem é o chefe do superintendente do Estado? O delegado-geral. Quem é o chefe do delegado-geral? O ministro da Justiça. Quem é o chefe do ministro da Justiça? O presidente da República. Tá ligado? Então, aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter os cargos mais altos dos poderes, né? Então, eu vou ter o presidente da República, eu vou ter a galera do STF, e eu vou ter no Poder Judiciário alguém lá. Beleza? Desculpa. No Judiciário, a galera do STF, e no Legislativo, a galera o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que compõem a mesa do Congresso Nacional. Beleza? Exatamente. Então, cara, tirando essa galera que está em cima, todo mundo tem um chefe. Beleza? Então, isso, para que você está me dizendo isso? Para você botar na cabeça que na administração pública, ó, o poder hierárquico está muito forte. Todo mundo vai estar dentro desse poder. Beleza? Ok? Vai para a próxima. Com relação aos poderes administrativos, aí a pergunta é agora. A prerrogativa da administração pública de editar atos normativos para ordenar, sublinha ordenar, ordenar a atuação dos órgãos subordinados decorre do exercício do poder hierárquico. É o poder hierárquico que faz a administração ter o poder de editar atos para quê? Para ordenar a atuação dos órgãos subordinados. Vê, olha para cá. Eu tenho um órgão, eu tenho aqui o Ministério da Educação. Aí eu vou ter... Tá aqui da segunda... da Segurança, Ministério Extraordinário da Segurança Pública. É mais fácil para a gente. Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Eu vou ter, olha para cá. Eu vou ter o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Hoje é Raul Jungmann, o ministro. O que é que acontece? Vai ter o órgão abaixo dele? Vai. Aí, esse órgão aqui, por exemplo, a PF, Departamento da Polícia Federal, é um órgão do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Aí o que é que acontece? Acontece que é o poder hierárquico que vai fazer Raul Jungmann dizer como é que essa galera aqui tem que trabalhar. Beleza? Então, é exatamente isso. O que é a questão disso? É o poder hierárquico que faz o quê? A prerrogativa da administração pública de editar atos normativos, ou seja, que vai normatizar, para ordenar a atuação dos órgãos subordinados. Deu para entender? Se você ler rápido, fica difícil. Mas se você ler devagar, com o coração aberto para Jesus, cara, fica fácil. Beleza? Vai para a próxima. Com relação... Oi? Falou? Não? Com relação aos poderes administrativos e o uso e o abuso desses poderes, assinala a alternativa correta. Correta. Vai para a letra E. Lê silenciosamente a letra E. Lê com o coração. Com a alma. Deixa Jesus entrar na sua alma. Penetrar. E me diz se está certo ou está errado. Insere-se no âmbito do poder hierárquico a prerrogativa de os agentes públicos, que os agentes públicos possuem, de rever os atos praticados pelos seus subordinados, para anulá-los. O poder hierárquico, o chefe, ele olha para o ato feito pelo subordinado, para analisar se está bom, se está ruim, se está legal, se está ilegal. Ele não olha isso? Olha, né? Para anulá-los, quando estes forem considerados ilegais, exatamente. Ou revogá-los por conveniência e oportunidade, nos termos da legislação respectiva. Tá certo. Isso é poder hierárquico, pô. Poder de quê? De delegar, de fiscalizar, ó. Ó aqui ó, a palavra, ó. Fiscalizar. Então, essa fiscalização que o chefe tem que ter perante ao seu subordinado. Beleza? Show de bola? Pronto, muito bom. Então, deixa o papel e olha para o quadro agora. Olha para o quadro.
Saímos de poder hierárquico e vamos agora para o poder disciplinar. Poder disciplinar é o poder, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. O poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de controlar não, aplicar sanções aos seus agentes públicos. Qualquer servidor, vamos pensar assim, o servidor é um agente público. Então, a administração pública pode aplicar sanções ao servidor, ao agente público, por alguma coisa que ela achar que o cara fez errado. Beleza? Então, quando pensar em poder disciplinar, vai pensar em quê? Em sanção, em penalidade. Penalidade. Para que haja essa sanção, essa penalidade, o cara, eu aqui, ó, Antônio Helder. Para que a administração me pegue aqui, ó, eu tenho que primeiro tenho que ter uma coisa, eu tenho que ter o quê? Vínculo especial. O que é o vínculo especial? Eu tenho que ser servidor público, certo? Eu tenho que ser servidor público. Esse vínculo especial, ele é dividido em dois, que é a ideia de contratos e a ideia de hierarquia. Contratos, o que são os contratos? Contratos é a administração pública, ela tem o poder disciplinar para controlar os atos praticados de forma ilegal por quem? Pelas permissionárias e pelas concessionárias. Certo? Vamos lá na aula de direito administrativo, organização administrativa. Olha para mim. Pequena revisão. A galera aí do online também, isso é bastante importante. 2 minutinhos só de revisão. Eu tenho a organização administrativa. Pensa, organização administrativa. Eu estou aqui, toda a administração pública. Então, Estado, União, DF, municípios. Ó. Eu vou ter a organização administrativa. Beleza? Então, eu vou ter a organização administrativa. Tudo que está aqui é administração pública. Então, eu vou dividir essa administração pública em administração pública direta e administração pública indireta. Beleza? Então, aqui eu vou ter União, Estados, DF e municípios. E aqui eu vou ter autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Beleza? Isso é uma realidade. Toda essa galera que está aqui inserida, essa galera, ela está relacionada ao poder disciplinar na relação hierarquia, ok? Na relação contratos, na relação contratual, a administração pública, quando contrata uma permissionária ou uma concessionária para fazer alguma coisa, ela também, a administração pública, ela também pode aplicar atos conforme o poder disciplinar. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o DENIT contrata uma engenharia para recapear uma BR. Simples. O DENIT contratou uma engenharia lá, através de quê? Licitação, né? Houve uma licitação, e o DENIT contratou uma empresa de engenharia para recapear a BR. O que acontece? Acontece que essa empresa agora, de direito privado, ela está fazendo ações de administração pública, beleza? Então, essa empresa, contratada pelo DENIT, no nosso exemplo aqui, ela vai estar também inserida nas ordens do poder disciplinar, na ideia de quê? De contratos. Então, para que haja poder disciplinar, para que haja uma atuação da administração chamada de poder disciplinar, tem que haver um vínculo especial, ou um vínculo hierárquico, o servidor que passou em concurso público e que está inserido nessa ideia aqui de administração pública direta ou indireta, ou na ideia de contratual, que é as permissionárias e as concessionárias contratadas pelo serviço público para fazer alguma coisa. Entendeu? Entendeu? Conseguiu entender, né? Conseguiu raciocinar. Então, o que é que essa galera vai fazer? O que é que a administração vai fazer? Se você fizer qualquer coisa que afronte a lei ou afronte a organização administrativa, você vai sofrer um processo administrativo disciplinar, certo? Então, você vai sofrer um processo administrativo disciplinar.
Esse processo administrativo disciplinar, obviamente, que vai ser garantido a você ampla defesa e vai ser garantido a você contraditório, obviamente, né? Vai ser garantido a você ampla defesa e contraditório nesse processo administrativo disciplinar. E você vai se defender e possivelmente a administração vai aplicar uma pena, uma sanção a esse servidor ou a essa pessoa física ou jurídica, no exemplo de concessionários e permissionários, a administração vai poder aplicar uma sanção se ficar afirmado que aconteceu algum ilícito lá dentro da administração pública. Tá certo? Então, poder disciplinar tem que ter um vínculo especial, pode ser o poder hierárquico ou um poder contratual e é aberto um processo administrativo disciplinar para pegar esse servidor. Tá certo? Vamos para a apostila agora, vamos responder a questão do código 866789, certo? Ela diz assim: a administração pública detém determinados poderes, a partir dos quais busca satisfazer o interesse público, que se sobrepõe ao interesse privado. Até aí só informação, né? Nada de anormal. Aí diz assim, nesse sentido, o poder de cada ente administrativo de apurar infrações, sublinha, apurar infrações. Aí já está a resposta. Leu, apurar infrações, poder disciplinar, certo? E aplicar penalidades, sublinha também, aplicar penalidades. Então, a administração pública, o poder administrativo de apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos consiste no poder disciplinar, exatamente, ok? Vai para a próxima. 460230. Diz assim, acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue. A aplicação de sanção administrativa. Sanção, puxa uma setinha e bota penalidade. Puxa uma setinha e bota penalidade. Sublinha a sanção, bota penalidade. Penalidade. A aplicação de penalidade administrativa contra a concessionária de serviço público decorre do exercício do poder disciplinar. Certo! Tá vendo que isso cai, velho? Tá vendo? Eu tô dizendo a vocês, não é porque eu tô brincando, não. Nem eu quero me amostrar, não, porra. É porque cai na prova, beleza? Só cai, meu irmão. Então, a aplicação de uma penalidade administrativa contra uma concessionária de serviço público decorre do exercício do poder disciplinar. Cara, olha pra mim. Caiu isso na prova, pô. Lembra do exemplo do DENIT. O DENIT contrata uma engenharia para recapear a BR. Poder disciplinar. Se for processar a concessionária por alguma coisa. Um processo administrativo, beleza? Já falei aqui, processo administrativo e processo judicial, né? A diferença, né? Hoje, né? Ok? Vai para a próxima. Acerca dos poderes, se liga que isso tudo é questão de polícia. A próxima é 650580, o código. Assim, acerca dos poderes e deveres da administração pública, assinala a opção correta. Vai para a letra B. Diz assim, ó. A administração pública, esse A craseado aí, então tem uma preposição com um A artigo e a administração é feminino, então craseia, né? A administração pública, o nível tem que ser elevado, pô. Tem que ser elevado. A administração pública cabe o poder disciplinar para, sublinha de novo, apurar infrações e aplicar penalidades. Porra, meu irmão. Caramba, velho. A mesma questão, pô. Dois concursos diferentes. Meu irmão, ó, a mesma questão. A mesma. Eu gosto de dizer mesma, porque eu sou do interior. A mesma questão, velho. 2014 ele perguntou de um jeito. 2016 ele pergunta a mesma coisa. Minha gente, eu vou ensinar vocês a passar no concurso, pô. Se você é polícia, caralho. É a mesma coisa. O poder disciplinar para apurar a infração e aplicar penalidade. Sublinha. Sublinha aí para mim. Apurar a infração e aplicar penalidade. A pessoas... A quem é? Ele vai aplicar a quem? Ao cara que está passando na rua? Não, pô. Não, ele vai aplicar a quem? A pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Essas pessoas têm o quê? Olha para cá, ó. Vínculo especial. Essas pessoas têm vínculo especial. Beleza?
Mesmo que não sejam servidores públicos. Por que mesmo que não sejam servidores públicos? Porque se tiver um vínculo especial, se for uma concessionária, vai aplicar também. A concessionária é servidora pública? Não, não é. Mas ela está fazendo o quê? Às vezes, da administração, porque ela está ali. Deu para entender? Não, velho. Ó, o cara... Quê? Mas o pensamento da engenharia é melhor. É melhor. Ó, o cara é motorista do trator de uma empresa de engenharia contratada pelo DENIT. Aí ele pega, faz uma merda. A administração pública pode apurar aquela merda que ele fez. Através de quê? De um PAD. Beleza? Não sei nem se é bem através de um PAD. Mas vai apurar a infração feita por aquele cara. Por quê? Porque ele não está sendo ali motorista do trator da empresa. Ele está sendo motorista do trator da empresa contratada pelo DENIT. Entendeu? Para fazer a... Então, se ele fez uma merda, vai ter que ser apurado. Vai ter que ser apurado. Não vai ficar... Porque senão, cara, ficava impune. Beleza? Ficava impune. Aí ia virar doideira. Beleza? Ok? Pronto. Poder disciplinar. Quais são as palavras-chave? Apurar infrações e aplicar penalidade. O CESP pergunta. Não tem o que perguntar, não. O CESP pergunta toda vez a mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. Quando é que você passa em concurso? Quando você percebe o que o CESP pergunta. Percebeu o que o CESP pergunta? Passa em concurso. Beleza? E o último... Poder de polícia. Ó, vamos lá. Olha para mim. Poder disciplinar. A administração, ela vai apurar alguma infração e vai aplicar uma sanção, uma penalidade. Já sabemos disso. Poder de polícia. O poder de polícia, a ideia é que a administração, ela vai... olha para aqui. Aqui, no poder disciplinar, a administração olha para quem? Para o servidor. Ou para quem está fazendo, às vezes, de servidor público. A concessionária permissionária. Aqui, meu irmão, a administração olha para quem? Para qualquer um. Qualquer um que esteja fazendo alguma coisa que afete a coletividade, a administração vai atuar de forma pesada, chamado poder de polícia. Certo? Então, o que é o poder de polícia? O Código Tributário Nacional, a definição de poder de polícia, ela é mostrada aos brasileiros através do Código Tributário Nacional, Lei 5.172. O artigo 78, a galera do online aí, o artigo 78 do Código Tributário Nacional, abre uma aba aí no seu navegador e bota Código Tributário Nacional, vai para o artigo 78. O artigo 78 é o que dá a definição a nós, brasileiros, sobre poder de polícia. Vamos analisá-lo e depois a gente vai para os pormenores, ok? Meu diretor não precisa pausar não, porque a galera em casa já abre aí, beleza? Então vamos lá. Gostei desse negócio, meu diretor. Então, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 78, ele define para nós, brasileiros, o que considera-se poder de polícia. Vamos trabalhar devagarzinho. Devagarzinho. Considera-se poder de polícia qualquer atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula. Então, a administração pública, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, conveniente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício da atividade econômica, dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública e ao respeito à propriedade dos direitos individuais ou coletivos. Seguinte, a administração, ela restringe a liberdade de uma pessoa em interesse da coletividade. Vou dar um exemplo. Para a gente entender poder de polícia, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro o seguinte, existem dois tipos de poder de polícia no Brasil. Existe o poder de polícia administrativo e o poder de polícia judiciária.
Beleza? O que é o poder de polícia judiciária? É a Polícia Federal, é a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal. Então, a galera que está no artigo 144 da Constituição, entenda-se como polícia judiciária, que é o quê? A polícia... Oi? Vamos entender isso aqui. Então, considera-se esse poder de polícia a atividade da polícia administrativa, que é a polícia fiscalizatória. Essa polícia, esse poder de polícia da fiscalização, ele vai limitar o poder, ele vai limitar o interesse de um em prol do interesse da coletividade. Por exemplo, imaginar que você tem um restaurante, e nesse restaurante, o fiscal da Anvisa, o fiscal da Vigilância Sanitária, vai lá e encontra muita coisa estragada. Olha para cá, olha para cá. Encontra muita coisa estragada. O que ele vai fazer? Ele vai lacrar o seu estabelecimento, vai fechar, vetar seu estabelecimento. O que é que eu quero que você entenda? É o interesse de um que vai ser cerceado perante o interesse da coletividade. Entendeu? O poder de polícia, ele vai exatamente incidir na liberdade individual de cada um em busca do interesse da coletividade. Coloca isso na cabeça. Vai existir dois tipos de polícia no Brasil. A polícia judiciária e a polícia administrativa. A polícia judiciária seria a polícia armada, que vai fazer trabalho investigativo e ostensivo. E a polícia administrativa, ela vai em busca de restringir bens, direitos e liberdades, certo? Então, coloque isso na cabeça. A polícia administrativa, ela vai em busca de restringir bens, direitos e algumas liberdades da população, ok? Esse conceito, ele está aqui no Código Tributário Nacional, de 78, e ele mostra exatamente isso, que o poder de polícia é uma atividade do Estado, da administração pública, que limita ou disciplina o direito. É interessante o seguinte, entender o seguinte, que o poder de polícia, ele vem exatamente para limitar o particular em função do interesse coletivo. Coloque isso na cabeça. Eu já repeti isso várias vezes para você botar isso na cabeça, certo? Outra coisa que cai em prova, que até eu, revendo minhas questões aí, não coloquei. O poder de polícia, ele é privativo do Estado. Ele é privativo do Estado. Não tem como o direito privado ser concedido ao direito privado poder de polícia. Não tem como. Olha para mim, depois vocês copiam, olha para mim. Preste atenção nisso. Não tem como dar ao direito privado poder de polícia. Aí você pensa assim, Helder, e os pardais? Os pardais, da velocidade, controlar a velocidade dos veículos. É uma empresa privada que está fazendo poder de polícia? Não, ela não está fazendo poder de polícia. Ela auxilia na questão instrumental, de colocar os instrumentos lá. Para quê? Para que haja a fiscalização do poder de polícia de quem? Dos agentes públicos. Ou da SMTT, ou do DENIT, ou do órgão de trânsito. Beleza? Então, coloca isso na cabeça. O poder de polícia, ele é inerente ao direito público. Percebe? Por quê? Porque ele é inerente ao poder público. É simples, cara. É lógico. Por quê? Porque ele vai restringir direitos individuais. Se ele vai restringir direitos individuais, então tem que ser poder público, não pode ser poder privado. Concorda comigo? Concorda? Ok. Então, entendendo isso, o que a gente vai perceber? Vai perceber que existem algumas características e limites desse poder de polícia. A obrigação de fazer, o particular, ele vai ter algumas obrigações de fazer, algumas obrigações de suportar e algumas obrigações de não fazer. Por exemplo, a obrigação de fazer. Para você dirigir um veículo, você tem que fazer o quê? Tirar sua CNH, tirar sua carteira nacional de habilitação. Então, é uma obrigação de fazer. É o poder de polícia? É. Por quê? Porque você só vai ter direito, o direito a conduzir um veículo automotor se você tiver a sua CNH. Uma obrigação de suportar. Você tem uma casa de show e tem que ter o quê? Tem que ter, o bombeiro tem que ir lá, tem que ver saída de emergência, extintor de incêndio, essas coisas. Então, isso é poder de polícia? É poder fiscalizatório.
poder fiscalizatório, certo? Então, o bombeiro, os bombeiros, eles vão fiscalizar. Isso é poder de polícia? É, velho. Então, tudo isso, o particular, ele vai sofrer essas pendências, certo? Uma obrigação de não fazer, por exemplo, que está relacionado ao poder de polícia. Quando está na piracema, não pode pescar. Quando os peixes estão se reproduzindo, não pode pescar. Então, isso é o poder de polícia sendo mostrado, sendo visualizado pelo particular nessa ideia, certo? Ó, eu coloquei uma observação aqui. Ó. O particular tem que se abster de praticar ações contrárias ao interesse coletivo. Por quê? Porque se o particular fizer ações que estão contrárias ao interesse coletivo, o que é que vai acontecer? O poder de polícia da administração veda essa atuação do particular. Por exemplo, o cara dirigindo sem habilitação. O cara, mais simples, o cara para o carro onde é proibido estacionar. O cara estaciona o carro onde é proibido estacionar. O que é que acontece? O agente de trânsito, incumbido do seu poder de polícia, ele pode, se o carro está ali, no local onde é proibido estacionar, ele pode chamar o guincho e guinchar aquele carro para o depósito. Pode. Quem é que atribui esse poder ao agente de trânsito? É o poder de polícia, certo? Por quê? Porque ele vai olhar, o agente de trânsito vai olhar o direito de um cara, o dono do carro, e o direito da coletividade. Aquela placa está ali proibido de estacionar, porque se todo mundo estacionar naquela rua, vai parar a rua, vai andar, vai ser difícil trafegar por aquela rua. Então, por isso que tem aquela placa proibido de estacionar. Então, aquilo ali é a administração pública trabalhando com o poder de polícia. Por quê? Vê para cá. Porque existem alguns atributos que são inerentes ao poder de polícia. Um dos atributos é a discricionariedade. Ou seja, o administrador, o agente, ele vai agir conforme ele tenha entendimento. Vou dar um exemplo. Discricionariedade. Agente de trânsito, é bem legal exemplo com agente de trânsito. É o seguinte, o cara está aqui, o cara é agente de trânsito, certo? O cara está aqui na pista. Ele tem discricionariedade em qual carro ele vai parar? Ele pode escolher qual carro ele vai parar? Pode. Ele pode escolher qual carro ele vai parar. Vamos dizer que não tem nenhum absurdo. Está todo mundo vindo com cinto de segurança, ele está vendo o cinto de segurança. Não tem ninguém para fora do veículo, não tem ninguém em cima da Hilux. Está tudo normal. Ele pode escolher o carro que ele vai parar? Pode. Isso é o quê? Discricionariedade. Porém, a partir do momento que ele para o carro, a discricionariedade dele ainda continua para ele dizer se ele quer multar ou não? Não. A discricionariedade dele acaba ali. Por quê? Porque o que ele vê de infração, ele vai ter que aplicar as autuações. Beleza? Então, um dos atributos do poder de polícia é a discricionariedade. Sabendo nós que essa discricionariedade ela é mitigada, ela é reduzida. Por quê? Porque a partir do momento que o agente da vigilância sanitária, ele entra no restaurante. Vamos imaginar que ele pode entrar em qualquer restaurante que ele quiser para fiscalizar. Ele pode escolher o restaurante? Pode. Eu quero entrar aqui na rua do comércio, eu quero entrar nesse aqui, mas não quero naquele ali. Não quero. Quero entrar nesse aqui. Ele pode escolher? Pode. Agora, quando ele escolher, se ele vê a merda lá no depósito, se ele vê que está tudo troncho, ele pode escolher de multar ou não, ele tem que multar. Ele tem que multar. Beleza? O atributo do poder de polícia é a autoexecutoriedade. É o seguinte, a autoexecutoriedade, quando o agente público, dotado de poder de polícia, ele vai agir sem ter que pedir ao Poder Judiciário. Autoexecutoriedade. Ele vai agir sem pedir ao Poder Judiciário. Exemplo. O agente de trânsito viu o carro parado onde não podia estacionar. Estacionado não podia estacionar. Ele pode chamar o guincho? Pode. Ele vai ter que pedir uma autorização ao Poder Judiciário para fazer isso? Não. Por quê? Porque ele é dotado de poder de polícia. Ele tem autoexecutoriedade. Ele pode agir como ele achar mais pertinente para aquele caso concreto. E o outro atributo é coercibilidade.
Ou seja, ele não vai pedir, ele não vai precisar pedir autorização ao particular para agir. Ele não vai dizer, ó, seu carro está aqui, aí eu estou pedindo permissão a você para botar ele em cima do guincho para levar para o depósito. Não, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele tem poder de polícia, coercibilidade. Não precisa pedir autorização para agir perante o poder de polícia, certo? Ó, eu trouxe uma questão aí que fala do cara foi pego em casa com drogas. Vê aí a questão. Após investigação, foi localizada no interior da casa de Paulo farta quantidade de maconha, vulgarmente conhecida por maconha. Razão por que Paulo foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, artigo 13 da Lei 11.343. No momento da sua prisão, Paulo tentou resistir, motivo pelo qual os policiais, utilizando da força necessária, efetuaram sua imobilização. Nessa situação hipotética, foi exercido o poder administrativo denominado de poder de polícia, pô. Ó, letra E, poder de polícia, que corresponde ao direito do Estado em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. O que foi que o Estado limitou aí de Paulo? A sua liberdade. O Estado limitou a liberdade de Paulo em interesse de quem? Da sociedade, da coletividade. Porque se ele continuasse solto, ele ia continuar traficando drogas. Dúvidas? Nenhuma. Também. Beleza? Esse próximo aí gerou uma polêmica pela manhã. Diz assim, ó, o poder de polícia administrativa que se fez manifestar preventiva e repressivamente, a fim de evitar que o interesse individual se sobreponha ao interesse da coletividade, difere do poder de polícia judiciária, atividade estatal de caráter repressivo e ostensivo, que tem a função de reprimir ilícitos penais, mediante a instrução policial criminal. Está certa essa questão, o SESP entende como certo? Por quê? Porque a polícia administrativa, ela se manifesta a fim de evitar que o interesse individual se sobreponha ao interesse da coletividade. E a polícia judiciária, que é a polícia armada, ela faz qualquer atividade estatal de caráter repressivo e ostensivo, que tem a função de reprimir o quê? Ilícitos penais mediante a instrução policial criminal. Beleza? Nenhuma dúvida. A última aí de poder de polícia diz assim, ó, tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária, embora tratem de atividades diversas, enquadram-se no âmbito da função administrativa do Estado. Ambas enquadram-se no âmbito da função administrativa do Estado. Até aí, show de bola. Uma vez que representam atividades de gestão de interesse público. Certíssimo. Né? Tanto a polícia administrativa como a polícia judiciária, elas estão dentro da função administrativa do Estado e elas representam atividade de gestão de interesse coletivo. Beleza? Não, judiciária. Judiciária do Estado. Beleza? Tem uma última questão aí, que ela diz, assinalar a opção correta em relação aos poderes administrativos e a organização administrativa. Vamos de um por um. A última questão aí da atividade, ok? Da apostila. Diz assim, eu vou ler e vocês vão me dizer qual o poder que está relacionado aonde está o erro, beleza? Diz assim, letra A. O poder vinculado significa que a lei deixou propositadamente certa faixa de opção para o exercício da vontade psicológica do agente, limitando, entretanto, a escolha dos meios e da oportunidade para a centralização do ato administrativo. Está certo ou está errado? Isso aí falou de quê? Poder discricionário. Então puxa uma setinha aí, bota poder discricionário. Letra B. O poder discricionário é conferido à administração de forma expressa e explícita, com uma norma legal já trazendo em si... Calma. Vou começar de novo.
O poder discricionário é conferido à administração de forma expressa e explícita, com uma norma legal já trazendo em si própria a determinação de elementos e requisitos para a prática de respectivos atos. Está certo ou está errado isso? Isso é qual poder? Vinculado. Muito bom, cara. Letra C. O poder disciplinar consiste em distribuir e escalonar as funções. Até aí, está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Está errado. Quem é que distribui as funções? O poder hierárquico, muito bem. Ó, o poder disciplinar consiste em distribuir e escalonar as funções, ordenar e rever as atuações e estabelecer as relações de subordinação entre os órgãos, inclusive seus agentes. Errado, poder hierárquico. Letra D. Não é do nosso assunto hoje, mas é facilzinho ela responder. Pela desconcentração, rompe-se uma unidade personalizada e não há vínculo hierárquico entre a administração central e a pessoa estatal descentralizada. Assim, a segunda não é subordinada à primeira. Está certo isso? Está errado por quê? Ó, ele disse assim, ó, pela desconcentração, rompe-se uma unidade personalizada. É descentralização. Quando há um rompimento, ou seja, cria-se uma nova personalidade jurídica. Exatamente. Cria uma nova personalidade jurídica, ou seja, cria um novo CNPJ. Coloque isso na cabeça, cria um novo CNPJ. Depois eu até vou falar isso mais para vocês nas próximas aulas. Se cria um novo CNPJ, vai criar uma nova personalidade jurídica. Tá certo? Quando não cria CNPJ, é desconcentração que cria o quê? Órgãos, como você falou. Beleza? Na descentralização não cria órgãos, cria entidades. E a letra E diz assim, ó. A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas, diferentes, certíssimo. A que, originalmente, tem ou teria titulação sobre certa atividade e aquela que foi atribuído o desempenho da atividade em causa. A descentralização cria o quê? Uma outra pessoa jurídica. Essa outra pessoa jurídica vai ter o quê? Vai ter a responsabilidade de fazer o que, para que ela foi criada. Certo? Para que ela foi criada. Deu para entender? Ok? Galera, recapitulando aqui, só para não ficar nenhuma dúvida. Olha para mim, recapitulando, bem rapidinho. Poder de polícia, o conceito está no Código Tributário Nacional, artigo 78, que diz que a administração vai atuar contra o interesse de uma pessoa para que o interesse da coletividade seja atendido. Só isso que eu quero que você entenda. Os atributos de poder de polícia, discricionariedade, ou seja, ele vai ter até certo ponto, o agente ele vai ter escolha. Depois de certo ponto para frente, não vai ter mais. Pensa no exemplo, o agente de trânsito está aqui, ele pode escolher qual carro vai parar. Ele vai mandando passar. Ele pode escolher discricionariedade. Agora, quando ele escolher, pare aqui, ele vai ter que autuar o que tiver errado. Beleza? Auto-executoriedade, não precisa de ninguém autorizar ele para parar o carro. Ele vai parar, por quê? Porque é um ato administrativo dotado de poder de polícia, então tem auto-executoriedade. E ele não precisa pedir ao motorista para aplicar uma autuação que vai gerar uma multa depois. Ele não precisa pedir. Por quê? Porque tem coercitibilidade. Há limites, professor, há limites ao poder de polícia? Há, velho. Há limites. Que limites é esse? A razoabilidade e proporcionalidade. Vou dar um exemplo bem rápido para a gente encerrar a aula. Imagina, você é fiscal da vigilância sanitária. Aí tem um bairro gigantesco. Moram 5 mil pessoas nesse bairro. Nesse bairro só tem um supermercado. Só tem um supermercado. E o supermercado atende todo mundo desse bairro. Aí você, fiscal da vigilância sanitária, vai lá e começa a fiscalizar. Pô, tá tudo certinho, tá tudo certo. Aí você encontra um miojo vencido. Pô, é proporcional você fechar o mercado, vedar, lacrar o mercado por causa de um miojo vencido
que vai lascar a vida de 5 mil pessoas, porque vai ter que ir para outro bairro comprar não sei o quê. É proporcional isso? Não é. Então, mesmo no poder de polícia, tem que haver razoabilidade e proporcionalidade ao ato do servidor público. Deu para entender? E a lei diz que o poder de polícia ele prescreve em 5 anos. Tá certo? Galera, muito obrigado. Boa noite. A galera do online aí, show de bola. Estamos aí. Vamos para frente.